Se você está aí se perguntando por que você ainda não aprendeu inglês, esse vídeo é para você. É simples. Sabe por que você ainda não aprendeu? Tem 3 motivos para isso. 1, falta de necessidade. 2, falta de exposição. E 3, falta de prática. São essas 3 coisas que te fazem capaz de aprender a língua. Então eu vou falar de cada uma dessas 3 coisas com mais detalhe. A falta de necessidade. Qual é a sua necessidade de falar inglês? Porque a sua necessidade, ela está diretamente relacionada ao que você coloca como prioridade na sua vida. Quanto mais você precisar do inglês, mais ele vai ser necessidade na sua vida. Então, se você não precisa do inglês para trabalhar, se você mora num país onde a língua principal não é inglês, ou se você mora num país que a língua principal é inglês, mas você está sempre sendo ajudado por outros brasileiros, a sua necessidade de aprendizado, ela não é tão grande, tá bom? E isso não tô falando aqui do que você decide que é a sua necessidade. O que eu tô falando aqui é de como as suas circunstâncias fazem a sua necessidade, ok? E como eu disse, a sua necessidade, ela está diretamente relacionada ao seu senso de prioridade. Então você vai dar prioridade para o que é mais necessário na sua vida de acordo com as suas circunstâncias. Para aprender a língua, você precisa colocar esse aprendizado como prioridade na sua vida. O segundo ponto é falta de exposição. Então vamos dizer que você precisa de inglês, que você tem essa necessidade e coloca o aprendizado como prioridade, mas você não tem exposição. Isso é um problema, porque só com a exposição que você vai conseguir absorver e repetir, tá bom? A exposição, ela precisa ter consistência, ela precisa ser constante. Então, o que acontece? Pode ser que você só se exponha ao inglês 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas você faz isso todos os dias. É mais fácil você aprender inglês assim do que você se expor um dia todo, uma vez no mês, entende? Então, quanto mais constante a exposição for, mais fácil é o seu aprendizado. Se você mora num país onde a língua principal é o inglês, usufrua disso, tá? Eu sei que é muito difícil quando a gente muda para um país, a nossa tendência é de morar com brasileiro, estudar com brasileiro, trabalhar com brasileiro e conviver com brasileiro. E isso não é ruim, isso é muito bom, até porque são os brasileiros que nos acolhem, né? O que acontece é que por causa disso, você tem uma exposição muito limitada do inglês. Então, você precisa se colocar em situações que você vai ser exposto ao inglês sozinho, sem um brasileiro para te ajudar. E se você não mora num país onde a língua principal é o inglês, a sua exposição ela é muito mais difícil. Então, você tem que criar a sua exposição. Filmes, séries, música, conversação, leitura. Tudo isso você precisa introduzir, tudo isso não, algumas dessas coisas você vai precisar introduzir no seu dia a dia, lembra da constância, né? No seu dia a dia para você conseguir aprender inglês. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas pensam que se eu colocar música o dia todo, música só em inglês, eu vou aprender. Não funciona assim. Parte da sua exposição pode ser indireta, mas parte da sua exposição precisa ser proposital, mesmo morando fora. Por isso que, mesmo morando em um outro país, onde a língua inglesa é a língua principal, as pessoas às vezes não conseguem aprender, porque às vezes as pessoas acham que só morar no país vai gerar o aprendizado. Não é assim, o aprendizado ele vem com exposição proposital. Então, se você ouve música em inglês o dia todo, que bom, isso treina os seus ouvidos, etc. Mas você precisa sentar e fazer com que a sua exposição seja proposital. Então, você precisa ouvir a música, cantando a letra, ouvindo a pronúncia da letra, tentando descobrir o que a letra está querendo dizer, procurando a letra na internet para tentar saber exatamente o que está sendo falado, não só cantar o que você está ouvindo, saber escrever a letra da música. A mesma coisa com seriado, não é só você sentar, colocar subtítulo em inglês que você vai aprender. Não funciona assim. Você precisa sentar, colocar subtítulo e fazer anotações
nas palavras que você aprendeu, ou pelo menos de 5 palavras a cada episódio que você assistir. A outra coisa é, aprendi alguma coisa no seriado, como que eu posso aplicar isso? Como que eu posso usar isso? Faz uma postagem em inglês, não sei, comece a escrever um diário em inglês. Você precisa fazer com que a exposição seja direta, tá? Não indireta. Pode ter um aspecto indireto, mas ela precisa também ter um aspecto direto. E a última questão que te atrapalha e que pode ser o porquê de você ainda não ter aprendido inglês é a falta de prática. O que acontece? Se você tiver a necessidade e a exposição, mas você não colocar em prática o que você aprende, você não consegue progredir, porque a sua mente precisa repetir, precisa de repetições para aquilo ficar fixado na mente e você conseguir acessar aquela informação com facilidade no momento de pressão. Se você não assistiu o meu vídeo sobre como falar inglês não parecendo a Dory falando baleiês, corre lá que eu falo um pouco mais sobre isso. E o que acontece com a prática? A gente tem muita dificuldade de praticar quando a gente tem vergonha, quando a gente não tem oportunidade e quando a gente tem insegurança. E lembra que eu falei de estar sempre convivendo com brasileiros e tudo mais, quando você mora fora? Isso atrapalha muito, porque falar inglês perto de alguém que já fala é muito mais difícil do que falar inglês perto de um nativo. Porque a pessoa que fala português e inglês, querendo ou não, ela vai observar. Então você precisa se expor à língua numa situação, você precisa criar uma situação de prática onde você não vai estar sendo observado nem ajudado, ok? Isso vai ajudar muito o seu progresso no inglês. Se você não mora fora e você não tem essa exposição natural, você precisa criar essa exposição e criar hábitos de prática. Liga para alguém que já fala inglês e pratica com essa pessoa. Como eu disse, é mais difícil praticar com alguém que fala português e inglês do que com um nativo, porque quem fala português, ela vai, querendo ou não, ela vai observar o seu inglês. Mas se essa é a sua única opção, funciona. Pode ser que demore um pouco mais, mas funciona também. Mas tem tantos recursos hoje em dia de listening e de prática que você pode utilizar para ajudar na sua prática. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Até a próxima. Tchau!